Cidade Esporte desta semana está mais que especial. O assunto é futebol de base. Ao meu lado, o presidente do Centro Esportivo Avaí PB, equipe essa filiada à Federação Paraibana de Futebol de Campo, Futebol de Salão e Atletismo, atuando nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17, tanto no naipe masculino quanto feminino. Com conquistas do Campeonato Paraibano de Futebol de Campo no Sub-17 em 2018 e no futsal, a equipe Avaí Paraíba foi campeã paraibana no Sub-15 e vice no Brasileiro na Taça Brasil. Ao meu lado, ele, Rogério Velhinho, presidente do Avaí. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Rogério. Bom, muito obrigado pelo convite. Sempre é uma honra, né, participar. O seu convite para mim é uma convocação. Desde há muito tempo a gente se conhece e admiro o seu trabalho, né, que tu vem construindo ao longo desse tempo. Muito obrigado. E o que há de novo, Velhinho? Bom, muitas coisas, né? Atualmente a gente está se dedicando ao Centro Esportivo Avaí, na qual eu sou presidente. Isso há 6 anos. Casou justamente com um momento na qual o Grêmio Futebol Porto Alegrense nos procurou para poder fazer a captação no estado, a captação de jovens talentos. E desde então a gente vem construindo esse trabalho de captação e formação de jovens talentos no futebol. Quantos garotos fazem parte desse projeto? Atualmente 60, divididos em 3 categorias, com foco agora no Sub-17, por conta do momento, né, na qual o clube vem passando, uma eminência de disputar mais uma final, né? Desde 2018 a gente não chegava tão próximo de um título, então esperamos que esse ano se concretize novamente. E qual é a missão principal? Competitiva, educacional, social? O futebol a gente não consegue descaracterizar o social. Ele, por ser a modalidade de maior expressão no Brasil, né, e talvez no mundo, o social ele sempre vai estar presente junto com a nossa cultura, né, de jogar bola, né? Então tem um foco social muito forte por conta da característica dos nossos atletas, porém a gente capta para jogar eles para o futebol profissional. Então esse é um trabalho de formação que à medida que vai escalonando esse trabalho, obviamente a gente vai selecionando, vai depurando isso com o trabalho de campo, o trabalho técnico, a gente vai revelando para os grandes clubes. Então temos algumas histórias interessantes dentro da captação. Porém, muitos daqueles que não se transformem em atletas de futebol profissional, a gente precisa reconhecer isso e trabalhar os valores do esporte, né? Então ensinar mais do que futebol. Na verdade é um dos princípios que a gente leva como carro-chefe. Ou seja, então, se não for um grande jogador, vai ser um grande pai, um grande homem, um grande profissional, né? Ou uma mulher também, né? Como nós temos já vários atletas que passaram por nós, já atuando no campo da educação física mesmo, e em vários outros campos, direito, odontologia, medicina, e todos eles reconhecem esse valor do tempo que eles passaram conosco. Isso é importante pra gente. E vocês treinam aqui, né, no Estádio da Graça, né? Nós treinamos aqui no Estádio da Graça, quarta e sexta tarde. É um espaço maravilhoso, com uma história fantástica, né? Então, é uma honra a gente trabalhar nesse estádio aqui, porque ele traz essa alma do futebol, aquele futebol amador, o futebol de várzea, o futebol alegre, o futebol que a gente busca. O futebol raiz que a gente busca, essa alma da criança dentro do jogo. Então esse é um princípio também que a gente leva em nossos treinos. E o que motivou a fazer esse trabalho de base? Desde quando há muito tempo atrás, né, que eu não conseguia alçar para o futebol profissional, eu me determinei a trabalhar com futebol e com futebol de base, para que muitos tivessem um caminho na qual eu não tive. Então a gente se depara com essa missão, né, de oportunizar jovens talentos a seguir os seus sonhos e a experimentar esse sonho, mesmo que por si só eles reconheçam que é muito difícil chegar no futebol profissional, né? Então a gente não pode abrir mão desse sonho de criança e foi o que me trouxe até aqui, né? Continuar proporcionando esses momentos de experiência competitiva, de treinamento especializado e captação. Porque a gente precisa reconhecer quando o atleta tem talento e ver até onde ele chega com esse dom, com esse talento que ele tem. Quais as características, Rogério, que vocês buscam nesses jovens talentos? Então, quando a gente sai para... É muito importante essa tua pergunta, porque muitas vezes o atleta ele acha
que somente ele jogar bem é o suficiente. Então, a parte técnica, o aspecto técnico, ele é importantíssimo. Então, a gente quando vai observar uma atividade, um jogo de futebol, isso é muito comum. Toda semana a gente vai para Campo de Várzea ou vai para o interior quando as prefeituras nos convidam, né? O aspecto técnico é a inteligência que o atleta tem no jogo, as tomadas de decisão dele. Se ele é um atleta veloz, se ele toma as decisões com velocidade, se é um atleta que socialmente ele consegue absorver as brigas, como que o psicossocial dele como que ele se comporta no jogo e fora do jogo, né? Se ele a parte física é importante, né? Se ele tem essa velocidade pura, né? Essa velocidade livre, ou se ele é um atleta que vai crescer, então o fator maturacional, a gente presta atenção. Se o perfil dele é perfil magro e alto, se ele é baixinho, gordinho, se ele é forte, né? Se ele já tem uma batida na bola desde cedo muito boa. Então, esses aspectos todos, ele compõe um potencial. Mas só isso não é o suficiente. A gente precisa trabalhar ele para que ele chegue, né, ao modelo de jogo que a gente espera e ele faça aquilo que ele apresenta lá dentro. Muitas vezes acontece, o moleque é super talentoso, tem um jogo de 1 contra 1 muito interessante, né? Um desafio aqui perto do gol, mas quando ele chega para treinar, ele não demonstra tudo aquilo que ele mostrou lá num outro ambiente. Uhum. Então, fazer esse equilíbrio, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio para ele se desenvolver, é o que a gente faz. E aparece mais no desejo desses atletas, eles querem ser jogadores de linha, de defesa. Como é que os clubes hoje procuram vocês? Olha, Rogério, manda uma ligação aí, um zap e diz, olha, estou precisando de um goleiro, estou precisando de um atacante. Como é que é isso? Tu já captou, podia ser um dos nossos captadores, né? Porque o que acontece? As carências, os clubes no mundo inteiro, eles necessitam de atletas com determinadas características, de acordo com o jogo que o determinado clube joga. Então eu preciso um lateral marcador. Eu preciso um lateral que vai para a linha de fundo, que ele é velocista. Então, tipo Cafu. Tipo Cafu. Então depende muito da necessidade do clube. Então muitas vezes a gente tem um atacante fantástico, mas o clube lá não precisa de atacante. Ele precisa de um goleiro, como tu falou. Então os clubes eles buscam dessa forma para a gente. Então precisa o jogador com essa característica. A gente busca no nosso grupo, se tiver a gente manda, se não tiver a gente capta no estado inteiro, com os amigos, com os parceiros. Então é uma rede de contatos muito importante que a gente acaba desenvolvendo, né? Então assim funciona o processo de descoberta e essa captação dos talentos. Exatamente. O que acontece? Muitas vezes tu identifica um jovem, né, como a gente tem aqui na Graça, nesse projeto, né, do Campeões do Amanhã, um projeto fantástico. O que acontece? As crianças vêm vivenciar o futebol, mas muitas vezes a gente vê uma criança que se destaca com algumas características. Por exemplo, ele é forte, ele é novo. Como que essa característica biológica dele, esse DNA está ali presente? Vamos acompanhar ele. Quando chega na idade da gente começar a competir, a gente faz o convite, conversa com um professor, conversa com os pais e faz o convite para ele fazer parte do nosso trabalho. Então, ele é um processo de paciência. Muitas vezes a gente quer acelerar o processo, isso é ruim para o desenvolvimento da criança, né? Principalmente para a criatividade, que o futebol brasileiro se caracteriza por isso. Esse prazer, né? Essa criatividade, a imprevisibilidade, né? Então, é o que a gente busca nas nossas crianças, né? Nos nossos atletas. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais Rogério Velhinho, presidente do Avaí PB, falando sobre futebol de base e a descoberta de novos talentos aqui no Cidade Esporte. Voltamos com o Cidade Esporte ao meu lado, o presidente do Centro Esportivo Avaí PB, Rogério Velhinho. Rogério, no bloco anterior a gente falou sobre o clube, essa formação de base, como é que vocês olham. Quais e quantos atletas já conseguiram essa oportunidade profissional? Bom, nós temos vários atletas que chegaram a alçar clubes grandes,
mas não se desenvolveram, por algum motivo ou outro, eles tomaram um caminho de outras profissões. Quem atualmente hoje tem tido um destaque muito grande, que tem chamado a atenção não só do Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas de outros clubes, é o Arnaldo Júnior, que ele está no sub-20 do Grêmio, então jogando o Campeonato Brasileiro, fazendo gols, dando assistência. Ele é um atacante, um extrema, canhoto. Ele tem um trabalho de base no futsal, né? Foi descoberto ali pelo Nino, aqui do Renascer. Veio jogar futsal conosco, veio para o projeto de campo, a gente fez essa transição e, obviamente, o Grêmio absorveu isso como um talento e está lá já há 3 anos. Já é atleta profissional, já é um atleta do Grêmio e o Grêmio tem valorizado ele. Está inscrito na Sul-Americana, a gente espera que ele tenha essa oportunidade de começar a fazer essa transição para o campeonato, para o futebol profissional. Então o Arnaldo hoje é um case de sucesso. Tem o Aleph, que está no Porto Vitória, no Sub-20, já foi campeão Sub-17 o ano passado. O Aleph é muito interessante porque ele veio de Carrapateira, com 13 para 14 anos, no interior da Paraíba, né? Foi trazido por um parceiro nosso, tá? O Zolminho. É importante a gente frisar porque nós temos esses parceiros no estado inteiro. E chegou aqui muito novo, a gente desenvolveu ele, foi artilheiro do Campeonato Paraibano Sub-17 o ano passado. Ele foi para o final do ano para o Porto Vitória, foi para o Grêmio não era uma carência, o Grêmio preferiu não ficar com ele. Levamos para o Porto Vitória, fez contrato, está lá no Sub-20, está na final do Campeonato Capixaba agora Sub-20. Já foi campeão Sub-17, campeão Sub-20. É um atleta promissor também. Aí nós temos localmente aqui atletas nossos que estão indo jogar no Spartax, agora no Sub-20, que terminou o Sub-17 para o 18, fez essa transição agora para o Spartax. Temos atletas no Botafogo da Paraíba, Lucas Couto, que está no profissional. Riquelme também jogou no Botafogo, está no Alto Esporte agora no Sub-20. Lateral promissor, deve se profissionalizar em breve. Felipe, volante também no Botafogo. Temos Damasceno jogando nos Emirados com o futsal. Tentamos, né, introduzir ele no campo, ele não se adaptou e foi contratado por um clube do Sul no futsal e transferiu para os Emirados Árabes. Lucas Damasceno, atleta também. Rafinha jogou na Espanha, voltou, está fazendo educação física. Então a gente tem esses cases que a gente acompanha ao longo desses 6 anos de clube na qual nós estamos à frente. Qual a conquista que o clube mais orgulha dessa diretoria? É a oportunidade que a gente proporciona, que a gente oferece para esses atletas. Eu acho que esse é a maior conquista. É o troféu, né, que a gente vai carregar para o resto da vida, né? Então acho que isso é algo que tem que estar à frente de todos os títulos, todos os troféus. No entanto, nós fomos campeão paraibano sub-17 no futebol de campo. Eu não estava à frente do clube, mas é um título importante, né? E fomos campeão paraibano de futsal algumas vezes, inúmeras vezes de copinhas, aí dessas copas abertas que não são federadas, vice-campeão brasileiro de futsal, né, da Taça Brasil. E agora a gente espera que os títulos venham com o desenvolvimento do trabalho e a descoberta de novos talentos. Com certeza. Dentro desse contexto aí, como é que vocês acompanham esses atletas que tomam esses novos rumos? Como é que é a participação da família? Como é que vocês relatam esse processo, passo a passo? Bom, é importante a família. Acho que tocou num ponto fundamental. A família, nós acabamos observando que a família, quando ela está presente e tem uma relação boa conosco, o trabalho anda com de uma forma mais equilibrada, com um sucesso maior, né? Então a presença da família é fundamental. O trabalho que nós temos de interlocução com outros clubes, a âncora que nós temos com o Grêmio Futebol Porto Alegrense e agências de atletas. Então nós temos algumas parcerias de agentes de futebol e temos o nosso próprio departamento de gestão de carreira de atleta. Então isso ajuda muito porque a gente faz um trabalho profissional. Faz um trabalho de mentoria para o atleta chegar onde que ele deseja no futebol profissional. Então nós criamos um ecossistema equilibrado para que o atleta ele se preocupe em jogar
e nós acabamos dando todo o suporte para que ele possa virar jogador profissional, se assim Deus permitir e eles conseguirem suportar o treinamento, que não é fácil. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo, na sequência tem mais Rogério Velhinho falando sobre futebol de base. Então você que tem o desejo de ser jogador profissional, como galgar esse seu sucesso? Fica aí que o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte, ao meu lado o presidente Rogério Velhinho. Ele é o presidente do Centro Esportivo Avaí Paraíba e está falando sobre futebol de base, equipe essa que tem revelado grandes jogadores para o cenário nacional aqui do nosso país, saindo da Paraíba, né? Rogério, no bloco anterior você deixou bem claro o papel da família, do clube, mas como é que vocês realizam esse trabalho de parcerias, né? Com as viagens, os custos dos equipamentos, as competições, como é que isso lida? Então, para quem faz futebol de base, a questão financeira e a captação de recursos sempre é um ponto bem complexo, né? Nós estamos tentando adequar o clube para que a gente consiga captar dinheiro público de lei de incentivo. Então, nós temos uma lei de incentivo ao esporte no Brasil que ela funciona, ela é real. 5%. Né? Que vai aumentar em 2030, né, para 7%. Vai ser muito legal e a gente está adaptando isso. Atualmente são... Deixa eu só lembrar aqui que, para quem não sabe, a empresa que tiver esse investimento, que seria a declaração para o imposto de renda, ele diz qual é o local que quer investir e é abatido da empresa. Então, pessoas físicas também. Pessoas físicas também, né? Pessoas físicas também. Vai chegar a 10% de pessoas físicas em 2030. Bacana. Mas continua, vai lá. Não, então é bacana tocar nisso porque muita gente às vezes quer investir no esporte e não sabe como. As leis de incentivo é um bom caminho. Uhum. Nós temos recursos públicos estaduais, né, municipais, então atualmente nós estamos trabalhando para captar esse recurso. No entanto, até que isso aconteça, os recursos são próprios e advindos de alguns parceiros nossos, empresas, que nos apoiam ao longo dessa jornada. Quem né? são? Nós temos a Ontel Comunicações, que é uma empresa de fibra ótica. Temos o Anjos Hotéis, que também nos ajuda no suporte quando o Grêmio vem para cá, quando nós precisamos trazer algum parceiro para cá, alguma coisa nesse sentido. Temos a Capete Tour, que nos ajuda muito com a questão de translado, de viagens, né, com atletas promissores que sentem a necessidade, muitos carentes muitas vezes. Com os pais, né? Com os pais, né, então facilita valores e tal. Temos também a Uninasal, que é um parceiro nosso acadêmico, na qual a gente agradece muito. Os estagiários, os próprios laboratórios, bolsas para os nossos atletas que vão estudar lá. Então, toda a rede que a faculdade... Toda a rede de formação dá o suporte para vocês. Dá o suporte. Então, também é fundamental isso, porque valoriza o nosso trabalho e mostra para os pais que... E é sério o trabalho de vocês. Exatamente. Isso é importante quando se vai apresentar. E o lado psicológico, nutrição escolar, como é que vocês olham para isso? Então, a questão psicológica, que é o psicossocial, né, que nós, daquele bloco, né, técnico, tático, físico e psicossocial, nós temos um psicólogo, Sinésio Capete, que é o nosso grande mentor. Já trabalhou no Palmeiras, trabalhou comigo em São Paulo, na Bayer, fizemos um trabalho fantástico. Ele tem uma orientação, mas nós temos também na Nassau esses laboratórios. Sempre quando a gente necessita, a gente aciona o curso de psicologia, o curso de biomedicina, o curso de odontologia. Então todo esse trabalho a gente faz, o próprio curso de educação física, que é o carro-chefe, né, na qual eu trabalho, atuo lá dentro da universidade, na educação física. Então a gente busca esses parceiros justamente para isso. E que conselhos você dá, tanto para os pais quanto para os alunos, né, que quiserem seguir esse rumo de ser jogador de futebol? Qual é o detalhe? Bom, para os pais, não tenham pressa. Deixe os seus filhos brincarem de bola. Eles precisam, esse espírito, essa alma do futebol de rua, e não é jogar na rua. É a alma do atleta que brinca, da criança que se diverte. Então deixa a criança, porque no tempo certo, se achar o local, e aí vem a segunda parte, né? Ter o local certo para desenvolver a sua criança, os seus filhos, né? É o ideal para que aconteça lá na frente
o sonho aconteça ou eles vejam que os valores do esporte transformam ele numa pessoa melhor, num homem, numa mulher melhor. Então o local adequado é muito importante, busquem isso e a gente está à disposição para orientar aqueles pais que queiram fazer com que seus filhos cheguem e vivam do esporte. Que isso é interessante, porque ter profissionais sérios, vocês são cadastrados no Conselho Regional de Educação Física, vocês têm uma base científica por trás e também são filiados às federações paraibana de futebol de campo, futsal e atletismo. Então não é qualquer um, de qualquer jeito e tal. E há essa conversa, essa abertura para os pais poderem chegar e dizer assim, entender como é que se dá o processo da saída até a chegada. Exato. No clube, e principalmente você que tem uma abertura muito grande com o Grêmio porto-alegrense. Sem dúvida. E uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é o próprio atleta, quem joga, o jogador, que é o ator principal desse cenário todo, né? Que só por ele as coisas todas acontecem, que a gente está aqui, que a gente tem um clube e tal. E eles precisam entender que o processo ele é lento, tem que ser contínuo e ele é pesado, ele é duro. Ele é duro no sentido de que tem disciplina mesmo. Precisa ter disciplina, precisa ter obediência, né? E precisa entender que não vai acontecer da noite para o dia. Então esse é o recado para os atletas. E o que a gente pode melhorar no futebol de base, hein? A estrutura física, a capacitação dos profissionais, né? O investimento. Por exemplo, hoje nós temos muita falta de campos para treinamento. Uhum. Os campos de treinamento eles estão praticamente se acabando. Então isso é um fator também a parte de infraestrutura. Né? Mas basicamente esse tripé assim, a infraestrutura, um recurso e profissionais qualificados. Então como tu frisou, hoje John Macena, professor de educação física, ex-atleta de sucesso. Vitinho, ex-atleta, professor de educação física. Eu, presidente do clube técnico de futebol, professor de educação física, professor de universidade. Então acho que a capacitação é muito importante, né? É isso que a gente busca para todos os campos do nosso clube. Rogério, para a gente encerrar, eu queria saber de você o seguinte, quem quiser conhecer mais o Rogério Velhinho, o Centro Esportivo Avaí, como é que faz, qual é o arroba, qual é o contato? Bom, quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, conversar um pouco, buscar orientação, nós temos o Instagram do clube, que é Centro Esportivo Avaí PB. Vocês vão acompanhar todas as atividades que a nossa equipe de comunicação tem feito de forma esplendorosa. E paga alguma coisa quem quiser entrar? Não tem mensalidade. O que obviamente nós precisamos é que nas viagens, algumas atividades, obviamente que os pais eles vão colaborar conosco, mas não existe uma mensalidade porque não é uma escola de futebol. Essas são as equipes, né? Tá no nosso plano, em breve, nós voltarmos com a escola de futebol e termos daí sim, a iniciação esportiva de forma comercial, mas hoje não se paga. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte. Desejo sucesso a você, eu já lhe conheço há muitos anos. Obrigado. E eu sei do seu trabalho sério, ainda da época da ABB, vôlei de praia e agora no futebol. Obrigado, irmão. Eu que agradeço e sou seu fã, sabe disso, sempre que eu precisar eu estou à disposição. Eu sei, eu acredito. Obrigado. E vendo dos teus olhos assim é que eu acredito mais ainda, meu irmão. Felicidade. Tá, então, falei com ele, Rogério Velhinho. Ele é o presidente do Centro Esportivo Avaí Paraíba e falando sobre futebol de base de uma maneira séria, profissional, correta, aqui no Cidade Esporte. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Aproveita, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. E se você quiser também, pode acessar aí o Instagram TV Cidade JP e rever também outros vídeos, outros materiais que a nossa equipe de produção faz com muita qualidade. A todos vocês, o nosso muito obrigado, um abraço e bola para frente. Tchau!